Opa pessoal, beleza? Suado aqui e hoje eu tô trazendo um novo tipo de vídeo aqui pro canal. É um tipo de vídeo que eu quero fazer reviews de coisas que eu gosto, de coisas que eu tenho interesse, não necessariamente jogos, mas em grande maioria provavelmente vão ser jogos. E hoje eu quero contar a história de um jogo que teve comigo em uma época que eu tinha que ficar fazendo exercício, blá blá blá, coisas de faculdade, que é o Salt and Sentry. Eu sei, esse jogo é um completo desconhecido, mas eu quero contar um pouco da história dele. A intenção do quadro é essa: eu vou fazer a gameplay do jogo enquanto eu conto a história, e a gente bate um papo relaxado e interessante para aprofundar em assuntos que eu tenho interesse. E hoje, pessoal, a gente vai falar do Salt and Sentry, que é um Souls-like 2D, lançado em 2016 por um estúdio indie, e que a Epic deu de graça um tempo atrás, logo nesse tempo que eu tava encrustado de exercícios e queria distrair a mente um pouco. Aí eu vi que a Epic deu e fui dar uma chance, e o que eu não esperava é que esse jogo ele traz uma mecânica, é um gameplay simples, mas muito legal e profundo. Ainda tem uma história, que mesmo que seja opcional, ela é profunda, ela é forte, e a música do jogo é muito cativante. Durante todo esse vídeo vocês vão estar ouvindo parte da música desse jogo, da OST, né? Então vem comigo, que o nosso objetivo aqui é levar a princesa do nosso reino em um tratado de paz para o fim da guerra nesse mundo de escuridão e ódio. Iniciando o jogo, a gente já tem a opção de criar o nosso personagem, né, com várias opções cosméticas. Conseguimos escolher a nossa classe, opções clássicas, né, de jogos Souls-likes, bem padrão. E assim como outros jogos, a gente também tem essa temática de almas, que no nosso caso é o sal. E nós também temos os santuários, que são as fogueiras, e daí veio o nome do jogo, Sal e Santuário. Nós somos os Saltborns, somos feitos de sal, como a água do mar, como qualquer criatura que morre nesse jogo. Recebemos o seu sal, e assim como morremos, perdemos parte do nosso sal. Então é aquela mecânica clássica de qualquer Souls-like. Então, aqui a gente vai criar um guerreiro do reino de Ghost Rock, como a gente escolheu aqui. A região não faz muita diferença, tá pessoal? Só em questão de lore e é meramente cosmético. E, após criar nosso personagem, a gente entra na fila para adentrar o barco para a nossa aventura. Este mundo conhece a guerra há séculos, mas a paz está finalmente, preciosamente próxima. Entregaríamos a nossa princesa ao reino do outro lado do mar, onde uma aliança matrimonial salvaria a todos. O fracasso desta missão certamente nos mergulharia em dias mais sombrios. E é com esse diálogo que começamos Salt and Sentry, acordando imediatamente após uma noite turbulenta no barco. Você aí, estranho. Fomos abordados durante a noite. Eles vão querer sequestrar a Nossa Senhora. Proteja ela! Então, o nosso capitão é levado de arrasta. Então nós começamos a subir o barco em direção à sala real, onde nós sabemos que nossa princesa está sendo cuidada por sua criada. Porém, ao passar pelos saqueadores e continuar subindo até o deck, nós somos surpreendidos por uma criatura abissal. E nós, apenas com a espada e um escudo em mãos, acabamos caindo para essa monstruosidade. E em o brilho, tudo some. O fracasso nesta missão certamente nos mergulharia em dias mais sombrios. Acordei com o som das ondas batendo nas rochas e soube que estava vivo. Preciso encontrar a princesa. Ao acordar em uma ilha desconhecida, encontramos um velho que pergunta sobre nossa fé. Olá. Você é apenas um pedaço de carne à deriva, levado pela maré até aqui, como todos nós, não é? Vai querer um abrigo? Vai querer um refúgio? Há um refúgio vazio na praia. Você pode reivindicá-lo para sua crença. Diga-me, você segue os novos deuses? Como um guerreiro de Ghost Rock, nós acreditamos na árvore, a trindade do rei, o juiz e o cavalheiro. Eu já suspeitava. Tome aqui a candelabra da trindade, o ícone da sua fé. E por mais suspeito que esse velho possa parecer, a gente segue em frente em nossa jornada. Afinal, a gente precisa recuperar a princesa. Reivindicando o nosso primeiro santuário, a gente segue reto
Adentrando a ilha, nos aproximamos do primeiro acampamento, o Banquete Purulento. Aqui a gente encontra diversos monstros, como zumbis, como lobos, e passando pelos corredores e portas, percebemos que o lugar possui portas trancadas. Portas essas que precisamos passar para prosseguir. Então, após explorar bastante, chegamos no primeiro boss, e aquele que detém as chaves desse forte mausolento. Em vida conhecido como Sir Francis, após anos vagando pela ilha sem nome, se perdeu. Aos poucos definhando, se tornou o protetor, impedindo que os Saltborns sigam para sua jornada. E assim ele fez conosco. Nós morremos. Somos obliterados e o cavaleiro encharcado acaba levando 255 gramas de parte de nosso sal. Que arrombado! Por que ainda estamos vivos e por que um clérigo misterioso nos salvou? Essas dúvidas nos indagam. Vivos e precisando ultrapassar o cavaleiro encharcado, voltamos até o topo do forte. E ao desafiá-lo novamente, e ele entrar em sua segunda forma com raios, conseguimos derrotá-lo? Estranhamente, o cavaleiro não renasce e sim explode. Enfim, temos sua chave e continuaremos a seguir para a nossa jornada. Após derrotar o cavaleiro encharcado, enfim seguimos para os corredores, abrimos portas, puxamos alavancas e enfim encontramos a porta que trancava a parte onde precisávamos seguir, e saindo do forte encontramos nosso primeiro aliado, um outro Saltborn como a gente. Saudações, viajante. Você tem uma missão? Sim, estou atrás da princesa do meu reino. Ela usava roupas vermelhas e o brasão real me diz que você a viu. Não vi nenhuma princesa, mas não perca a esperança, amigo. E de qualquer forma, é bom ter uma missão. A minha é invadir o Castelo ao Leste, derrotar seus guardiões e matar o dragão. Entrar nesse castelo é outra história. Há uma ponte que leva até ele, mas tá com partes faltando. Ouvi sobre um bobo da cor, sabe, um caminho para chegar a lugares que mais ninguém consegue. E após esse diálogo, sabemos que a leste tem um castelo e um dragão? De qualquer forma, mesmo que importasse essas informações, a gente tem uma missão. Bem, a gente sabe que a gente não consegue ir para leste, já que tem o castelo trancado, então a gente acaba indo para as catacumbas do forte, onde chegamos em uma vila próxima a uma floresta. A Vila dos Sorrisos. Nós estranhamos ao chegar. A Vila dos Sorrisos fica em algum lugar do reino de Liven, um continente próximo, e não deveria estar nessa ilha. E o pior, ela já foi dizimada há anos atrás. Isso não faz sentido. O que sabemos é que a Rainha dos Sorrisos, como é conhecida agora, adornava as paredes de sua Vila dos Sorrisos com rostos grotescamente sorridentes de cabeças e corpos empalados. Ela acabou sendo morta por uma multidão de aldeões vingativos e teve sua mandíbula inferior cortada, no que os aldeões furiosos chamaram de o maior sorriso de todos. Mas ignoramos isso para seguir nossa jornada, e adentramos a vila em busca da nossa princesa. Estranhamente, no meio da vila encontramos um espantalho vivo e vamos ter um diálogo com ele. Curiosamente, que criatura persiste diante de um desespero tão sufocante a que ela se juntará a eles? Que? Você tá falando da princesa? Sim, fala mais. Não. As palavras não significam nada sem medo. Vejo nela um lampejo de coragem e isso me ofende. Com o tempo, ela se ajoelhará. Tá, a gente não entende se ele tá falando da princesa, da gente, enfim, se é um culto louco, a gente é adepto à Trindade, a gente não vai largar nossa fé. Mas quando a gente vai, ele acaba sumindo quando a gente volta. Nem pra ele explicar nada. Então, enfim, a gente encontra um santuário na vila e a gente usa nosso sal pra gente se fortalecer. Encontramos uma nova arma, uma espada grande e novamente encontramos passagens fechadas. A gente precisa encontrar as chaves para seguir. A gente precisa encontrar a Rainha dos Sorrisos. Ela deve estar em algum lugar dos aposentos do seu grande casarão. E é descendo por ele que enfim a encontramos, sem mandíbula, assim como seus fiéis moradores a deixaram. Em vida, ele empunhou a lendária espada do reinado e na morte empunha mais 1000. E enfim, a derrotando, nós conseguimos seguir. Então, antes de prosseguir, a gente ainda volta no nosso santuário para nos fortalecer, gastar nosso sal, pegar nossas coisas e seguir, pois uma porta se abriu e a gente vai seguir a leste, rumo às florestas. As florestas vigias são lá das tribos Villerhawk. Elas habitam as florestas do leste e nordeste da Vila dos Sorrisos, e assim como a vila, não deveria estar nessa ilha. Esse povo, eles têm seu próprio exército, então eles são perigosos, porque aqui tem morcegos, tem arqueiros e slimes venenosos. E eles estão por toda parte, nos envenenando, enquanto a gente pula entre as árvores para atravessar parte da floresta. Até que enfim, após caminhar muito e pular muitas árvores e cair bastante, nós encontramos um santuário, onde vemos em seu centro uma bola de pedra. E olhando nessa bola de pedra, a gente já sabe que esse santuário é da crença das raízes de pedra, cultuadas por alquimistas,
por ladinos e arqueiros. A gente se aproxima de um NPC que tá ali sentado, o alquimista, e ele é responsável por transmutar armas, uma mecânica muito importante nesse jogo. Então, não conseguimos seguir, porque temos mais uma porta trancada. Quem diria? Então, a gente vai atrás do sujeito que tem as chaves pra essa porta, e é um cientista louco. Eu lembro desse cara, ele era conhecido como Ruspin, grande mestre da alquimia, e ele acabou enlouquecendo por uso de toxinas, mas a gente precisa confrontar ele. Após diversas lutas, ele jogar bastante veneno e essas coisas que voam e acabam nos dando muito dano, a gente consegue derrotar ele e conseguimos seguir para as próximas áreas. Ao atravessar a floresta, encontramos uma fortaleza abandonada pelo tempo. Caminhando pelas casas, corredores e destroços dessa grande fortaleza e passando por esses lugares íngremes e mal alcançáveis, a gente tem que lidar com esses seres que parecem um xenomorfo. Porém, seguindo, a gente acaba encontrando um bobo da corte. Pera, é aquele bobo da corte que o escudeiro nos instruiu um tempo atrás? Mas esse bobo tá meio estranho, hein, irmão? E bem, sem nenhuma runa e apenas lutando, a gente acaba matando ele. Bem, ele não tinha nada pra dar pra gente de todo jeito. E a gente segue por esses corredores, subindo essas escadas, e o caminho do falso bobo da corte leva a gente até essa clareira. Que, peraí, tem outro bobo da corte? E esse tem runa. Vamos bater um papo com ele. Saudações, amigo. Você veio conversar? Não, eu quero a runa. Não tema então, estenda a mão. Há um grande poder com essa runa. Você ficará de ponta cabeça. Irá conseguir chegar nos confins do mundo. Tá, e o falso bobo da corte? Falso bobo da corte? Quem seria esse? Nada. Muito obrigado. Então, o bobo da corte nos marca com sua runa descrita pelo escudeiro no início, nos concedendo a capacidade de ficar de cabeça para baixo em algumas partes dos mapas do jogo. Essa mecânica é bem divertida, na verdade, já que faz a gente explorar algumas partes secretas, faz a gente voltar no mapa pra gente ver se a gente perdeu algum detalhe, e também faz a gente pegar vários colecionáveis e itens especiais escondidos. Então a gente acaba voltando pra passagem dos bandidos, já que a gente sabe que o castelo tá sem uma ponte, porém, ficando de cabeça para baixo, a gente pode acabar conseguindo para atravessá-la. Mas com a lembrança que é verdade, lá tem um dragão, mas ainda bem da nossa conta, né? Bem, se a gente tiver que atravessar pra matar o dragão, a gente pode acabar ajudando aquele escudeiro. E ao entrar no castelo, a gente acaba se deparando com criaturas mágicas. A gente vê armaduras vivas, gigantes, a gente vê alguns arcanistas, armadilhas e até uma cabeça voadora. Por nossa sorte, dentro desse castelo a gente também encontra um santuário vazio, onde a gente consegue colocar o nosso candelabro e descansar enquanto nos fortalecemos. Seguindo pelos corredores e pela escadaria do castelo, a gente acaba encontrando próximo do topo o escudeiro. E ele tá parado, olhando pro horizonte como se pensasse. Você conseguiu chegar aqui? Olha essa vista. Ouvi dizer que há um dragão em um lugar com o que parecia ser uma runa particularmente útil. Uma ladra? Ainda não encontrei, mas vou atrás. Há também aquele dragão chato que precisa ser morto. Você já encontrou? Bem, se ele estiver no meu caminho, também irei matá-lo. Ainda estou em busca da princesa. Mas, aí, você já se perguntou de onde vieram esses edifícios? Quem construiu este castelo e tem um mestre? E é com essas palavras que a gente volta a se lembrar. Bem no continente onde a gente vivia, tinha os Coldsenses, onde ficava esse próprio castelo da tempestade. Ele fica no continente, ele não deveria estar nessa ilha. O que realmente está acontecendo aqui? E assim a gente deixa o escudeiro reflexivo, seguindo, subindo escadas, passando por telhados arcanistas e encontrando um pequeno santuário pra gente descansar. Enfim, a gente chega no topo do castelo, encontrando lá em cima uma criatura alada, o dragão. Não. Ele já foi um dragão. Agora, na verdade, ele é um craque. A gente acaba morrendo, a gente morre de novo e de novo. Até que depois de várias tentativas e perder muito sal, a gente enfim o derrotamos. E o derrotamos sem o escudeiro nem chegar a tempo pra ajudar a gente. Mas fazer o que, né? E seguindo o caminho pro castelo, a gente acaba por trombar uma ladra que tá do lado de uma fogueira. E com isso a gente acaba desbloqueando a habilidade de encostar nas paredes e realizar um segundo pulo. Assim como a habilidade de inverter lados, ela é muito útil para encontrar lugares secretos e também desviar de ataques de criaturas, tá? Fazendo essa espécie, né, duplo pulo, claro, dependendo das paredes. E com isso, a gente acaba seguindo nosso caminho para o leste, atravessando todo o castelo até que, em uma última sala do castelo, lá está ele, o espantalho. Persiste, deseja me conhecer? Não vamos ouvir ele não. Com o tempo,
ele me conhecerá. Mas a gente Espera, não vai volta cair no papo aqui. desse espantalho. A gente tem nossa fé e a gente é firme nisso. Muito blá blá blá, muito blé blé blé. Esse espantalho não tá sabendo de nada. E afinal, de quem que ele tá falando? Pera, a princesa. Bom, vamos seguir, vai. E ao se aproximar desse grande salão, nossos olhos se arregalam, porque isso não é qualquer lugar não, tá? De onde a gente vem, o grande salão vermelho das gaiolas é um lugar de tortura e com várias câmeras bizarras. Algo realmente não tá certo. De novo, mais um lugar que não deveria estar nessa ilha. E aqui, a gente vai encontrar muita coisa. A gente vai encontrar máquinas de guerras, criaturas mascaradas, máquinas de tortura, fogo pra todo lado, espinhos, muito poucos santuários e além de muito chão pra correr, muita plataforma pra pular e cada vez mais abaixo nesse grande salão. Enfim, a gente chega em seu último piso, onde lá a gente encontra uma estrutura que não devia ter vida, a árvore de homens. Essa coisa é literalmente madeira com gente presa. É algo inanimado que não deveria ter vida, mas que os magos arcanos mais perversos colocaram vida nele. Que é isso, meu filho? Calma. E depois de algumas derrotas, sofreu um pouquinho nele, porque, bem, ele tinha resistência ao nosso dano. Enfim, a gente consegue derrotar ele. E antes da gente seguir pelos corredores, a gente vê no horizonte um grande domo. Então, antes da gente seguir, a gente volta pro nosso santuário e segue em direção, vendo esse céu lindo, estrelado. E depois de andar um pouco, a gente enfim chega na Cúpula dos Esquecidos, ou domo. Tanto faz. Essa estrutura foi criada pelos sacerdotes da luz, uma crença também aqui no Southern Century. Mas o Inquisitor e parte da organização dessa religião prendeu diversas criaturas aqui, como vocês estão vendo. A gente também sabe que eles são ótimos arcanistas, então vai ter segredos, vai ter gente invisível, vai ter mímico aqui, vão ter armaduras gigantes e plataformas invisíveis que surgem do nada. Eles são realmente ótimos arcanistas. Mas não é qualquer magia, é magia arcana com magia de fé, que também tem aqui no jogo. Mas bem, a gente vai passando por cada um, a gente acha santuário, a gente continua matando as criaturas até achar esse bendito Inquisitor, porque a gente precisa passar. Na verdade, a gente precisa da runa que faz essas plataformas. Mas bem, enquanto a gente vai passando e enfim chega na sala de cerimônia, ali está o Inquisitor e bem diferente, bem monstruoso, completamente tomado pelo pecado e pela ira da fé na luz. O Inquisitor agora é só mais um inimigo pra gente. Novamente, não tem conversa. Ele foi corrompido pelo pecado e fazendo sacrifício atrás de sacrifício, usando magia proibida, arcana e de fé, ele criou esse mundo preso no domo, onde apenas as coisas que ele rege faz sentido. Porém, mais uma vez, com essa criatura sem um pingo de sanidade, temos que matá-lo. E após derrotá-lo, puxar mais algumas alavancas, a gente sobe por escadarias, sobe por plataformas, chegando no topo do domo. E lá em cima, o que que tá lá? É um papagaio? Não, é uma criatura bizarra criada pelo Inquisitor. É o seu animal e o terceiro cordeiro, ainda vivo, uma mistura de vários bichos. E assim como os outros, a gente tem alguns problemas nessa luta, tá? Mas depois de muito esforço, eu finalmente equipar item com resistência a raio, a gente consegue derrotá-lo. E ao andar um pouquinho para a esquerda, a gente encontra a pessoa que vai nos dar a runa para passar por essas plataformas invisíveis. Você já ouviu falar das luzes exploradoras? Sim, passei por algumas dentro do domo. Então, você sabe que, sem poder pisar nele, precisará utilizar em outras partes desta ilha, não sabe? Entendo, acho que precisarei sim. Sabe, eu posso te ajudar com isso. Você gostaria disso, não é? Com certeza, se isso me leva até ao meu objetivo... A princesa. E falando dela, você viu alguma princesa? Princesa do reino de Clockrock por aqui? Bem, não vi. Mas espero que você encontre o que procura. E agora com a runa e podendo passar por essas plataformas invisíveis, seguindo o nosso caminho, a gente chega na caverna de Ragers. Mas quem caralhos é Rager? A gente é de Coast Rock e sabe bem quem é. Ragers foi nada mais nada menos que um pirata arrombado que tirava dinheiro de todo mundo, roubava barco, roubava era tudo. Mas o nosso exército real derrotou ele.
E bem, ele acabou preso nessa própria caverna dele. Aí veio uma bruxa, prendeu ele aí, e hoje ele e sua caverna são amaldiçoados. E ninguém chegava perto dela. Mas pasmem, agora ela tá nessa ilha e a gente precisa passar por ela. Aí a gente pega o nosso santuário e seguimos pela caverna. Aqui a gente vai ter que eliminar esses esqueletos, né? Parte da sua tropa pirata. Explorando o mapa, a gente descobre que ele tá preso nos destroços do próprio barco. Que ironia. Então, a gente procura e procura e procura, até perceber que as chaves estavam no próprio salão. Só voltando um pouco no mapa e a gente encontra ela no chão. Eu passei e nem vi. Depois de encontrar essa chave, a gente escala a parte de sua caverna, mata essas coisas voadoras e abrindo a porta, a gente vê ele na nossa frente. Mas aqui ele já está em ossos, estripado e magicamente controlado como um fantoche. Ele tem um moveset muito chato, ele tem esse tiro duplo, tem esse tiro pro céu que cai um monte de coisa em lugares aleatórios. E a gente precisa derrotá-lo. E assim como os nossos cavaleiros do reino fizeram no passado, a gente também derrota ele e expurga a maldição da bruxa da parte da caverna. E seguindo reto e não nos lembrando direito o que a gente está realmente fazendo aqui, a gente enfim atravessa essa caverna e chegando num pântano desgraçado. Sério, mano, esse pântano tirou tanto minha sanidade, porque além de plataformas tem mais poison, tem mais armadilha e tem mais essas coisas voadoras e esses slimes. Mas bem, mesmo sem sanidade, a gente consegue atravessar ela, porque isso é só um detalhe. Seguindo pelo pântano após muito tempo, a gente contempla mais um santuário e continuamos seguindo nossa jornada, passando por árvores, por plataformas dificílimas, porque pra gente seguir, a gente vai precisar de mais uma chave, diria. Vai estar com alguma criatura nesse mapa, como sempre. E conversando com alguns NPCs, a gente entende que essa chave está presa dentro de algo chamado aquele fedor mais fétido. Basicamente é uma amálgama de muitas coisas misturadas com venenos, assim como o alquimista fez. E bem, a gente segue por mais salas, puxa mais alavancas, abre portas e a gente encontra ele em uma batalha relativamente fácil, porque o moveset dele é bem lentinho, né? Ele invoca essas cabeças, que são um problema, mas abençoando nossa espada com esse paninho de fé da nossa trindade, a gente consegue dar bastante dano e enfim finalizá-lo. Ao seguir para a porta que foi destrancada com a nossa chave, a gente acaba encontrando um homem que está oferecendo runas. E se tem mais runas, a gente não vai negar, vamos falar com ele. Ei, estranho, você é como eu, não é? Você também caça monstros pelo sal, não é? Exatamente, eu acabei com o fedor mais fétido, livrei a área. Bem, você vai querer continuar o caminho para a costa. Há uma saída pelaquela caverna, mas tá bloqueada pela barreira vermelha. Uma barreira vermelha? Entendo. E como passo por isso? Muito bem. Sua mão então. E essas barreiras, bem, meu povo criou há séculos atrás. A gente usa elas para fechar áreas, para manter criaturas presas e outras coisas. Mas não deveria estar nessa ilha. É isso. Adeus. E com essa informação, a gente entende que essas paredes vermelhas foram instaladas nessa ilha. Talvez um poder arcano maior, a gente não sabe. O que a gente precisa é encontrar... a princesa, Bem, vambora. Saindo do pântano, a gente segue para um forte que só serve para levar a gente para o outro lado da ilha. Nada mais que isso. Tem algumas criaturas aqui, ali, tem até um santuário, mas é só uma passagem. Então, vambora, né? E então chegamos na praia distante. Uma praia enorme e bem na sua frente, um grande deserto com um zigurate gigante. O zigurate é isso aqui, caso você não saiba. E bem, andando um pouco pela praia, encontramos um santuário bom, porque aqui a gente vai conseguir teleportar para outros santuários, tá? Eu acho que eu não cheguei a explicar, mas a gente tem essa mecânica onde a gente coloca NPCs no nosso santuário e tem um que é de TP, então você consegue dar TP entre os santuários. Enfim, gente, a gente precisa entrar nesse zigurate que a gente tem um objetivo aqui. Bem, falando com alguns NPCs, parece que esse zigurate, né, essa pirâmide é controlado por um mago. Então a gente encontra várias criaturas criadas por ele, a gente encontra criaturas de areia, a gente vê esses outros maguinhos, né, seguidores dele passando por aí. E a gente também ouve a história que tem um boss gigante aqui no submundo dessa pirâmide. Então vamos tomar cuidado que ele é opcional e a gente não precisa passar por ele. A gente tem que descer portas, subir portas, usar mecânicas das runas, enfim. A gente chega na sala do rei. Ah, pessoal, e foi aqui que meus amigos começaram a entrar na cal e, bem, deu algumas pérolas. Então, enquanto eu matava esse boss, olha a idiotice que eu ouvia no meu ouvido, cara. Vê se tu nota alguma diferença na minha voz, peraí.
tem aí? Nossa, bastante. Que porra é essa que tá acontecendo aqui? Mano, quem que está aí? Que porra é essa aqui, mano? Qual a criatura que tá na minha voz aqui? É verdade que você é o nosso Mr. Catman? Eu não sou o Mr. Cap, eu sou o Mr. Fodas. Ai, é verdade, ele lançou uma fake news uma vez pra mim. Quem Eu que tava fala? lá. Quem fala aí? Eu tava lá. Eu tava lá. Eu ele tava lançou lá. a fake news. Eu tava lá. Quem que é essa criatura repugnante que falas? Voltei, aí, o que aconteceu? Voltando ao nosso raciocínio, a gente percebe um padrão enfrentando esse rei. Assim como tantas outras criaturas, a gente enfrentou um rei agora, enfrentamos uma rainha na vila, enfrentamos um mestre alquimista. E só parece que grandes figuras nesse mundo perderam sua sanidade nessa ilha. É algo a se pensar. A gente tinha um objetivo quando chegamos aqui. Estamos esquecendo dele? Bem, é nessa batalha que a gente começa a entender isso. E, bem, o rei cai pra gente, porque a gente é muito brabo. E ao sair do Ziggurat, a gente encontra mais alguém que vai nos dar as runas. E a gente vai falar um pouco com ele. Então, você matou o rei? É, foi necessário. Um grande alívio. Esse Ziggurat em que estamos, me lembra... Eu tô me esquecendo das coisas. Do que você tá falando? Esquece. Quando eu encontrei esse Ziggurat, pensei que eu tinha enlouquecido. Mas eu suspeito que algo esteja se alimentando do sal de todos. Um ser tão poderoso que poderia habitar esta ilha. Alimenta, reivindicando homens, mulheres, reis e países. É o que eu teorizo também. Você parece ser o único daqui que ia saber que tem vários lugares nessa ilha que não deveriam estar aqui, certo? Eu quero que, se possível, você explore minha teoria. Eu tenho exatamente o que preciso para lhe ajudar a fazer isso. Uma runa, né? Sim. Lembre-se, se encontrares o templo arruinado, saberás que a minha teoria é verdadeira. E que lá guardo o mal maior deste lugar. Ótimo! E com mais uma runa, e agora, lembrando do nosso objetivo, chegar ao Deus Sem Nome, a gente parte desse Ziggurat. E descendo por ele, a gente encontra um caminho muito longo. Um caminho que a gente cai, morre e tem que voltar muito, cara. Isso aqui tá tipo Dark Souls 2, sério. É um caminho muito longo. Passei uns 20 minutos pra chegar no próximo santuário. Depois de sair desse deserto, dessa savana, e de pelo menos evitar o Kraken do príncipe, a gente chega em um grande lago, seguindo o chamado do Deus Sem Nome. Estranho, parece que eu sempre estive aqui por isso. E é chegando nesse grande lago, e ainda em busca... É do Deus Sem Nome, que a gente encontra esse velho. Pera, é o velho do início? É ele mesmo, vamos falar com ele. Bem, olha o quão longe chegamos. Estou nessa ilha há muito tempo. O ar, o sal do mar, tudo para sobre mim como uma crosta antiga. O senhor lembra de mim? Vocês todos foram traídos. Já vi soldados e marinheiros naufragados no mesmo navio com ideias diferentes. Sobre qual era a sua missão? Vocês, tristes andarilhos. Minha missão? Eu não tenho missão alguma. Pobre alma. Sabes por quem foste extraído? E por quê? Você tinha que encontrar sua princesa. Princesa? Nós nos encontraremos novamente, em breve. Esse nome, princesa... Eu me lembro de alguma coisa, mas acho que eu tô louco. Esse roteiro já tá muito grande. Vamos seguir. E a gente reivindica esse santuário que tá bem do lado do lago. E lá na frente a gente já vê uma bruxa que paira sobre as águas. E a gente vai precisar passar dela. Essa é uma das duas irmãs bruxas que vivem no continente. A gente sabe que elas mexem com sal, então essas magias dela não tem como ter resistência. Sério, além de soltar muitos projéteis, não tem como ter resistência. É só na base do roll, na base da cura e do boa sorte. E com várias tentativas, enfim, eu consigo matá-la, mas não acaba bem aqui, porque a bruxa tem uma irmã gêmea. E o que tem logo à frente da gente? Um laboratório de sal, que é a magia que elas controlam. Então vambora que vai ter cachorro grande aqui na frente. E bem, várias criaturas que a gente viu nessa ilha e em todos esses lugares vieram desse laboratório, tá? Mas bem, a gente passa por plataforma, abre alavancas... Pera...
Olha que coisa! Esse laboratório dá direto pro salão das gaiolas. Agora faz um pouco de sentido ver todas essas criaturas aí, eu acho, tá? Talvez elas foram cobaias, não sei. Não quero teorizar agora, só quero achar esse deus. E bem, depois de passar por esses dutos de ar, que eu vou ser sincero, é bem interessante. É um labirinto legal de se jogar. A gente encontra essas várias criaturas diferentes, né? Criaturas feitas de sal, só pele e carne. A gente cai na sala do boss, ou melhor, os bosses. Porque aqui tá sua irmã, a arquiteta, e a sua maior criação, o sem pele. E sério, essa é a única batalha do jogo que tem 2 bosses ao mesmo tempo. E ela é muito chata. Porque um é uma maga que coloca essas plataformazinhas e o outro te empurra pra elas. Eles fazem um combo, eles combam em você. Mas com muito esforço, enfim, conseguimos eliminá-los, dando fim para as criações de sal, além dos fins das irmãs bruxas. Toma. Dancinha do pescoço. Todo esse sal agora é completamente nosso. Descendo o laboratório do sal, damos de cara com passagens cavernosas. Preciso encontrar o deus sem nome e reivindicar o seu poder, porque chegamos na cripta dos deuses mortos. A cripta é repleta de criaturas, todas elas alimentadas pela energia de criaturas que tentaram ser deuses nessa ilha. É muito estranho, mas passando por vários lugares indistinguíveis, a água que se move, criaturas loucas de pedra, não sei o que é isso exatamente, nós seguimos o nosso caminho, porque nós só temos um objetivo: seguir o chamado de algo maior em nosso peito, seguir o caminho daquele que nos guiou para essas terras, que vai conceder o poder, o sal necessário para comandar esse mundo. E é descendo as escadarias desse lugar moribundo que eu encontrei o maior dos Krakens. Alimentado pelas forças elementais dos deuses caídos, aqui está o Senhor das Tempestades, o mesmo Kraken evoluído que fez o nosso barco naufragar no começo. A gente passa um pouco de dificuldade em seu combate, a gente cai algumas vezes, cai outra. Ele não tem vulnerabilidade, é só porrada e desvio. E depois de muitas tentativas, a criatura que nos fez emergir nessa ilha, que nos fez renascer, é por nossas mãos morta. Vencemos! E depois daqui só nos resta o pós dos deuses caídos. Isso mesmo, o limbo, a morada dele, um castelo onde não tem nada, apenas sal. Antes de adentrar em seu santuário, em nossa última fagulha de sanidade dessa jornada, a gente encontra pela última vez aquele velho, o mesmo que iniciou nossa jornada, o mesmo que disse que nos reencontraria e o mesmo que alertou a gente pelo nosso objetivo, que já não nos lembramos mais. Está na hora de você saber meu nome. Houve um tempo em que eu tinha muitos títulos. Jared é meu nome. Jared? O Rei da Tempestade? Como? A inveja é uma das coisas que me fizeram acabar aqui. A satisfação me escapou. E as coisas pelo que eu orei, bem... Você acredita que um Deus respondeu às minhas orações? Essa vida, essas ilhas, essa é a minha recompensa. Uma vida inteira de servidão e uma existência purgatorial neste lugar tranquilo. Entendo. Então você não morreu. Você... Deus desta ilha é o Deus que respondeu às minhas orações. Sua existência é de desejo insaciável por algo que um Deus nunca pudera ter. Esse Deus, esse demônio, quero que ele permaneça sem nome. Sua sede de poder é alimentado pelo terror e pela infâmia. Os homens no mar podem temer Kraken, mas não dão um nome a esse Deus vivo. O mar então leva aqueles que caem até aqui? Mas por quê? Por que me perdi tanto? Minha mente já é um vazio. Eu já não me recordo quem eu sou. Eu já não me recordo de nada. Vá em frente. Termine sua jornada antes que seu sal se acabe. E daqui em diante, a gente só caminha reto. Passa por poucas plataformas. Pois só resta ele, o nosso destino. O senhor dessa ilha. Possui um poder incrível sobre o tempo e espaço. Mas é mortal. Falível. E para sempre amaldiçoado pela ganância insaciável. E a gente enfrenta ele. E sério, pessoal, aqui eu passei muito tempo.
Olha aqui um pouco de eu surtando enquanto eu tava na cal com os rapazes. Ok? Ok? Cada muito animado, cara. Olha as cabeçudas. Metade da vida, cara. Não. Mapa Cara, eu não vou me novo. concentrar. O peito dele é tão alto, cara. É pra te motivar. Porra, cara. Caramba, gente, que peidão do bom. Cara, eu tô voando pelo mapa. Para com isso, cara. Mano, essa música tá muito boa, cara. Eu vou matar o Nameless King agora. O cara já tá na 10ª tentativa, já tá triste. Eu vou matar o Nameless. Não, mas agora ele mata, Acabou minhas Cara, bênçãos já. E é o Nameless Nameless King. God. Eu vou voltar a ver a gameplay do Sol depois dessa. Vai, vem. Não tá vendo não, cara. E assim, após várias tentativas, nós matamos o Deus sem nome. Então, seguimos reto. Encontramos apenas esse lugar vazio e esse poço ao qual pulamos. Nos afundamos em nosso próprio pensamento, em nossa própria jornada, em tudo que passamos e nos afundamos e nadamos, emergindo em algum lugar do mar. Nascido do sal, devorado pelo mar, da cripta gelada, libertem-me. E assim a gente finaliza Salt and Sentry. No final, hein, meus amigos? No fim, a gente estava vivo. A resolução que a gente tira de Salt and Sentry é que assim que a gente naufraga no navio, todos morreram. E a Ilha Sem Nome é algum lugar entre a vida e a morte. O Deus Sem Nome é alguma criatura que conseguiu poder e criou aquele universo só pra ele. E que, como é citado no final, né, com esse poder das velas que ele quer ter e julgar os pecadores, ele quer alguém para substituir ele na ilha ou alguém forte o suficiente para derrotá-lo e emergir novamente no mundo. E você se pergunta, e como que eu me torno o Deus Sem Nome? É muito simples, é só você seguir a storyline do Espantalho. Se você faz todos os diálogos com ele, ali no final, antes do poço, ele vai estar te esperando para você entrar no lugar do Deus Sem Nome, pois você foi forte o suficiente para derrotá-lo e você é forte o suficiente para continuar o ciclo da Ilha Sem Nome, o ciclo infinito que só termina e começa e termina e começa. Então nós, como um Saltborn, renascemos no mundo e saímos desse limbo entre a vida e a morte. Salt and Sentry é uma experiência incrível, pessoal. A gameplay é muito fluida, é muito divertida, traz todas as características de um Souls-like, um jogo 2D, é super leve e acima de tudo tem uma história por trás que, se você se interessar minimamente, é interessante. É bem legal, assim como eu contei pra vocês. Nesse vídeo eu assumi o ponto de vista de um personagem, tá? Baseado no livro que os jogadores criaram pro jogo, chamado O Tomo dos Afogados, que é um livro de 87 páginas, onde os jogadores reuniram todas as informações de itens do jogo para criar um livro maior, criar uma teoria maior sobre o jogo. Então todos os argumentos que eu usei aqui, todas as falas e linhas foram tiradas desse livro, foram ligações que as pessoas fizeram antes e que eu me baseei para criar todo esse roteiro, assumindo um personagem, apresentando a história e a gameplay para vocês. E eu espero de coração que vocês tenham gostado, que, como eu disse, é um jogo que me acompanhou. Eu espero que vocês tenham também gostado do quadro e, de coração, um ótimo dia, semana e mês para você. Obrigado, suado no passo saindo aqui e até uma próxima. Não, ela tá gravando ainda. Dê uma mensagem aí. De final de Rapaziada, sigam lá a Hayasei na Twitch, twitch.tv/Hayasei. Passa no meu canal, Lebrechal. Entra no meu canal e goste, vai ter vídeo. Entra no meu canal, Klaus. É foto do macaco. E se divirtam, cis. Se divirtam, cis. Deixa o like. Assista. E Jean, deixa eu gravar os Fridays. Deixa o like, vai. Assistam o Vital Stories. Eu vou contar 1, 2, 3, vocês falam, deixa o like. 1, 2, 3, deixa o like. Deixa o like!